Boa noite. Som. Tira um pouquinho o ganho, por favor. Obrigado. Boa noite, amada igreja. É um privilégio, é um grande prazer estar aqui hoje para compartilhar da palavra do Senhor Deus. A palavra que é viva, verdadeira, que santifica e que nos ensina a viver conforme a vontade de Deus. Eu também quero dar boa noite a todo o pessoal que está nos assistindo aí, acompanhando o culto pelas mídias sociais da igreja. É um grande prazer ter cada um de vocês acompanhando os cultos da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Mas eu falo que um maior prazer, ainda do que esse de ter vocês acompanhando, é ter vocês aqui conosco na casa do Senhor. E é maravilhoso estarmos aqui junto com a igreja, olhando, conversando, abraçando a cada um irmão. É uma grande felicidade. Então não perca essa oportunidade. Convidamos vocês a estarem vindo aqui nas programações, no trabalho da igreja. Convidamos aos membros da igreja e a você também que ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Os nossos cultos são às quartas-feiras, às 19h30, ao domingo, às 10 horas da manhã, e domingo também, às 19 horas. Então, você é o nosso convidado especial. Venha participar desse momento tão importante, maravilhoso, que é estar na casa do Senhor, louvando e adorando ao Senhor Deus. Tivemos na terça-feira agora passada uma reunião de oração dos homens casados. Se eu não me engano, tivemos ali em torno de 13 irmãos orando, clamando pelas famílias. Então, esse convite nós estendemos a todos para que estejam participando, buscando a integração dos homens casados da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Você também, meu visitante, você também que está acompanhando, visitante aí nas mídias sociais, né? Que está nos acompanhando, também está convidado, você que é casado, a estar aqui. Só que o horário é um desafio, porque é às 5 horas da manhã, de 5 às 6 horas. Começa às 5 em ponto e acaba às 6 horas da manhã. E assim dá tempo para as pessoas também estarem se deslocando para o trabalho. Amados, nós vamos hoje refletir na palavra de Deus sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, que se encontra em Efésios 4, Efésios capítulo 4, vamos ler apenas o versículo 30. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Efésios 4, 30. Diz assim a palavra do Senhor: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tens realizado em nossas vidas. Senhor Deus, que essa palavra lida encontre morada em nossos corações e a cada dia vá transformando a nossa vida para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. A igreja pode sentar. Paulo escreve a carta de Efésios à igreja de Éfeso, mas existem alguns estudiosos e comentaristas também que consideram que essa carta pode ser uma carta circular para as igrejas ali da Ásia, porque naquele momento havia uma dificuldade muito grande nas comunidades cristãs ali, sendo atacadas pelo gnosticismo. Então, e tantas outras coisas que aconteciam no seio da igreja. Então, Paulo faz essa declaração. O contexto aqui, ele vem falando da transformação daquelas pessoas que recebem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida. Então, ele fala para se despir do velho homem
e se revestir do novo homem. Só que essa ação de deixar as coisas que praticavam antes, que desagradavam a Deus, que era o costume dos gentios, e passarem a viver conforme a vontade de Deus, ela está centralizada justamente neste versículo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, nós vamos agora aqui focar no que estáis selados para o dia da redenção. O estáis selados. Nós precisamos compreender a intenção e o que significa esse selo que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É uma ação poderosa de Deus, de identificação de toda aquela pessoa que se torna membro do corpo de Cristo, passa a ser participante da igreja, naquele caso ali, da igreja local, e continua desta mesma forma nos nossos dias. O recebimento do Espírito Santo, ele acontece no momento da nossa conversão. No Velho Testamento era diferente, mas no momento em que o Espírito Santo veio ali em Atos, quando os discípulos, os apóstolos, tiveram uma manifestação sobrenatural, ali se deu o início da ação do Espírito Santo viver permanentemente na vida daquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, então, é este selo que identifica aquele que é o servo de Deus, aquele que é o servo genuíno de Deus. Então, o conceito do selo é que uma coisa naquele tempo, nós vemos um exemplo que aconteceu na história de Esté. Esté, nós vemos Amã trabalhando ali com o rei Assuero para a destruição dos judeus. E ele convenceu o Assuero, o rei Assuero, a destruir todo o povo judeu. E assim ele fez um edito, uma lei, e Assuero deu o seu anel para que ele selasse aquela lei, para a destruição de todo o povo judeu. Mais para frente, Deus muda toda essa história, e Esté chega diante do rei Assuero, que Esté era a esposa do rei, que ele muito amava, e clama ao rei para que fosse retirado esse edito, ele fizesse uma nova lei, retirando essa lei. E nós vemos ali no capítulo 8, no versículo 8 do livro de Esté, o que o rei disse a Esté, que não era possível fazer isso. E ele disse que o que se escreve no nome do rei e se sela com o anel do rei, não é para ser revogado. Amados, esse é o conceito do selo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, como nos diz aqui a palavra, Paulo falando aqueles membros, falando aos crentes, aos nossos irmãos ali na igreja de Éfeso, ele fala que o Espírito Santo de Deus sela para o dia da redenção. E o dia da redenção, amados, é o dia que nós nos encontraremos, estaremos diante do Senhor Deus, naquele momento tão maravilhoso, tão surpreendente, de tanta glória. Paulo faz uma referência disso, lá em Romanos 8, 18. Paulo faz uma afirmação que nós vemos que vai ser um momento glorioso, um momento surpreendente. Paulo afirma em Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Para os irmãos ver esse momento tão maravilhoso. Então, essa promessa, essa fé,
o que está prometido para nós, todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo, é um momento tão especial, tão de tamanha glória, de tamanho significado na nossa vida, que ele precisa ser a motivação, a nossa motivação em servir ao Senhor, a nossa motivação em aprofundar a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo e também de sermos dirigidos, guiados pelo Espírito Santo do Senhor Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai cuidando, que vai tratando da nossa vida, e também é o Espírito Santo de Deus que é a marca na nossa vida, para que possamos, nesse momento tão glorioso, quando estivermos diante de Deus, ter experiências que nós nunca imaginamos e nem conseguimos alcançar. Que coisa maravilhosa! Então, o Espírito Santo de Deus é esse selo que nos garante a chegar a esse momento. A palavra de Deus nos diz também lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, fala que todos aqueles que creem em Cristo, que creem nele, recebem o selo do Espírito Santo de Deus. Então, amados, todos nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor Deus, temos o selo, que é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Esse selo, ele tem diversos significados. Ele tem o significado da posse, ele tem o significado da garantia da nossa redenção. Então entendam, comparando aqui com o reino humano, com o reino de Assuero, que ele falou que ele não podia mudar isso. Por acaso existe algum rei, algum governante, alguma pessoa que tem mais poder do que Deus? Não. Então, se o selo do rei ali não poderia ser tirado, muito menos o selo de Deus, que é o Espírito Santo na nossa vida, que nos garante a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que esse selo acontece no momento em que nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, no momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. Jesus Cristo lá em João, no capítulo 5, versículo 24, ele diz assim: na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha só o termo que ele usa, tem. Ele não fala assim, vai ter, terá, não, ele diz, tem a vida eterna. Então, amados, no momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E ele continua, e não entrará em condenação, mas passou da morte, se referindo à morte eterna, para a vida eterna. E a garantia e o selo é o Espírito Santo de Deus. Nós vemos também lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo... Capítulo 6, no versículo 19 e 20. Mostrando o que significa esse selo? Possessão exclusiva do Senhor Deus. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo, com o seu sacrifício, pagou preço, um bom preço. Diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Interessante, amados, que toda a humanidade, todo ser humano, tudo que foi criado pertence a Deus. Já pertencia, mas o ser humano se afastou da comunhão com Deus.
E sabe o que Deus fez? Mandou Jesus Cristo vir, morrer por nós. E aqueles que se rendem ao Senhor Jesus Cristo se tornam de novo possessão. É como uma ilustração de um garotinho que fez um barquinho, ele estava brincando com aquele barquinho e veio de repente uma quantidade de água muito excessiva e carregou aquele barco. Num dia ele passando na cidade, viu o barco dele lá e foi pedir o moço e pegou e ia levar. Ele, não pode levar não. Mas esse barco é meu, fui eu que fiz. Não pode levar não. Ele está sendo vendido. Ele, qual é o preço? Aí ele deu o preço. Ele foi em casa, pegou o seu cofre, abriu, não tinha condições. O preço era muito alto. Então ele, muito triste, conversou com o pai arranjou o dinheiro necessário, que era um valor alto, deu ao filho, ele foi lá e comprou o barco. E pegou o barco e veio para casa. E ele falando para o barco, você é meu 2 vezes, porque eu te fiz e porque eu te comprei. Amados, a humanidade é assim, aquele servo do Senhor que recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, se torna pertencente a Deus 2 vezes, porque ele foi feito por Deus, mas também porque ele foi salvo por Jesus Cristo e se tornou possessão exclusiva, amada, cuidada pelo nosso Senhor Deus. Então, amados, é o Espírito Santo que trata da nossa vida. É o Espírito Santo que transforma a nossa vida. Nós vemos diversos textos em João falando o que o Espírito Santo faz na nossa vida. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos ensina tudo sobre Jesus Cristo, nos faz lembrar. Ele veio para glorificar a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo falou que se ele não fosse para o Pai, ele não poderia mandar outro Consolador. E o Espírito Santo é Deus. Ele tem as mesmas capacidades, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele é aquele que está vivendo em nós, tratando da nossa vida, nos fazendo a transformação tão necessária nos nossos dias atuais. Se nós observarmos que a palavra de Deus diz assim, no verso 30 de Efésios 4, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, amados, sim, mesmo nós que temos esse selo, nós precisamos vigiar, nós precisamos cuidar, nós precisamos nos empenhar em não entristecer o Espírito Santo, mas em alegrar o Espírito Santo de Deus que vive em nós, que selou o nosso coração para o dia da redenção. Muitas vezes nós comparamos o Espírito Santo como água, como uma substância. Existem grupos que não consideram a existência do Espírito Santo de Deus. Só creem na existência do Pai e do Filho. Sim, existe. Alguns pensam no Espírito Santo como uma influência, só como um vento, como uma energia. E por isso aí comparam a quantidade do Espírito Santo está. A Bíblia fala sobre a plenitude do Espírito Santo em nós, sim. A Bíblia fala para nós nos enchermos do Espírito, sim. Mas esse contexto de encher do Espírito e a plenitude do Espírito não significa a porcentagem, a quantidade da existência do Espírito em nós, mas significa, sim, o estado de alegria, de felicidade que o Espírito pode estar em nós. Porque no momento em que nós nos preocupamos em agradar, em sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, no momento em que Deus vai agindo, nós vamos buscando ter uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, uma vida que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que vai acontecendo? A influência do Espírito Santo vai aumentando em nossa vida, e é aí que é o significado da plenitude do Espírito Santo, porque nós comparamos com coisas materiais. Muitas vezes as pessoas
comparam a quantidade do Espírito Santo como se fosse água que vai botando aqui no copo, botando, transbordando. Então, a água aqui, de repente, está a 65% a 70% do copo. Mas o Espírito Santo não, amados. Ele está no seu completo poder, porque ele é Deus. Ele não perdeu nem um pouco o seu poder. Mas no momento em que ele fica entristecido com as nossas ações, com as nossas escolhas, com as nossas palavras, aí nós entendemos aqui esse contexto em que Paulo está falando. Ele fala assim: deixai a mentira entristece o Espírito Santo. Ah, meus irmãos, como é triste uma pessoa mentirosa. E Jesus Cristo compara os mentirosos a filhos do inimigo. Ah, que coisa triste. Imagina a tristeza do Espírito Santo quando um servo dele mente. Imagina a tristeza do Espírito Santo quando a ira de um servo de Deus. A palavra de Deus aqui, lá em Efésios, capítulo 1, versículos 21 e 22, fala que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Ora, se somos corpo do Senhor Jesus Cristo, somos membros do corpo de Jesus Cristo, nós só somos membros do corpo de Jesus Cristo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo selou o nosso coração. E quando Cristo fala que ele sendo um com o Pai com ele, e ele com todos os irmãos, e todos os irmãos com ele, está se referindo à igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que passa a existir, que passa a crescer, no momento que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo e é selada pelo Espírito Santo de Deus. E aí aqui no versículo 25 ele diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, ou seja, porque somos participantes do corpo de Cristo. E o que prejudica esse corpo, o que causa doença, o que atrapalha o progresso desse corpo? A tristeza do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Porque o Espírito Santo, no momento que nós o deixamos triste, por não dar ouvido à sua orientação, por não seguir o que a Bíblia está falando, por não nos santificarmos, nós impedimos o crescimento do corpo de Cristo. Seja com a mentira, seja com a ira, seja com o pecado, e seja também, amados, dando lugar ao diabo. O versículo 27 do capítulo 4 de Efésios diz: não deis lugar ao diabo. Isso não quer dizer que o diabo vai entrar no nosso corpo, não, porque quem está selado com o Espírito Santo de Deus da redenção nunca pode ser possesso pelo demônio. Nunca pode, nem vai ser. Mas ele pode ser oprimido, se ele abrir brecha. Ele pode dar ouvido aos pensamentos que o inimigo joga na cabeça dele. Quer ver um exemplo desse? Tem um exemplo clássico desse, Pedro. Pedro, depois de uma declaração maravilhosa que Jesus Cristo fez a ele: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a igreja. Ele não estava falando de Pedro, ele estava falando da fala de Pedro, porque ele falou: não foi tu que revelaste, mas foi o Pai que o revelou, porque ele perguntou: que dizem os homens que sou? E foram falando cada um uma coisa, e Pedro: tu és o Filho de Deus vivo, o Cristo. E aí Jesus faz essa declaração a Pedro. Muito bem, depois disso, aí mais um pouquinho ali na frente, Jesus Cristo fala que havia de morrer, padecer, ressuscitar o terceiro dia. Pedro, movido de uma compaixão, de um amor tão grande que ele tinha por Jesus Cristo, chama Jesus Cristo ao lado e fala: de nenhuma maneira deixaremos que isso te aconteça. Era como se ele estivesse repreendendo Jesus Cristo, está falando, ele não queria que Jesus Cristo morresse. Aí sabe o que Jesus Cristo falou para ele? Para trás de mim, Satanás, porque não conhece as coisas que são de Deus, mas do mundo. Ali naquele momento, por uma emoção, Pedro deu ouvido a Satanás. E quando Jesus falou isso, Jesus não falou para Pedro, Jesus falou para a declaração de Pedro. Assim como ele falou a primeira, honrando Pedro, essa ele falou exortando a Pedro. Viram? Então, amados, nós também, eu não vou apontar para vocês, que eu vou apontar primeiro para mim, e só para mim. Eu também,
Se eu não vigiar, eu posso dar lugar ao diabo. Não para ele possuir meu corpo, mas para eu ter alguma atitude que seja promovida pelo inimigo de nossas almas. E essa atitude vai trazer sofrimento para o corpo de Cristo. Essa atitude vai entristecer o Espírito Santo. E Deus não vai se agradar disso. Ah, amados, como nós precisamos compreender a ação do Espírito Santo em nossa vida. Para que nós tenhamos autoridade, para que nós tenhamos poder, nós precisamos sempre estar alegrando o Espírito Santo de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 24, 49, Jesus Cristo manda os discípulos esperarem em Jerusalém. Isso depois dele ressuscitar, ele manda os discípulos esperarem em Jerusalém. Falando o quê? Até que do alto sejais revestido de poder. Até que do alto venha o poder. Aí nós vemos em Atos, versículo 1:8, naquele momento, a capacitação foi concedida aos servos de Deus, porque o Espírito Santo veio e selou o coração deles. Amados, então por que tem faltado em nossa vida muitas vezes, tem faltado em muitas pessoas a manifestação da autoridade, a manifestação do poder? Porque tem muitas vezes, amados, nos entristecido, as coisas no nosso convívio humano nos feito desagradar o irmão, ofender o irmão, ser ofendido pelo irmão, ficar magoado com o irmão. Por quê, amados? Porque a plenitude do Espírito significa dizer a alegria do Espírito em nossa vida por estarmos sendo guiados completamente o máximo de tempo possível. Porque na hora que nós vamos buscando viver, tendo esse estilo de vida, Deus, através do Espírito Santo, vai transformando o nosso ser, vai transformando a nossa prioridade, vai dominando o nosso temperamento, não por intimidação, mas por satisfação nossa escolha, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E aí, o Espírito Santo vai tratando, vai nos levando. Aí nós vemos aqui as consequências disso. Olha o versículo 31. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirado de entre vós. Como vai ser tirada dentro do nosso meio? Pela ação gloriosa do Espírito Santo de Deus na minha vida, na vida de cada um. Então aí nós vamos ter felicidade em estar na igreja, em comunhão com os irmãos. Nós vamos ter disposição para assumir os trabalhos no reino de Deus. Nós vamos nos voluntariar. Nós não vamos ficar com medo, sabe? Porque muitas vezes, irmãos, alguém nos indica para algum cargo, alguma ação, nós olhamos para a nossa capacidade, nós olhamos para a importância daquele cargo e entendemos que nós não somos capazes. Ou então olhamos para aquele cargo, para aquilo, isso vai dar muito trabalho, vai ocupar muito do meu tempo, não, eu quero ficar mais em casa descansado. Não, estar na quarta-feira, estar no domingo, estar na igreja todo dia, não, é muita coisa, não dá, eu tenho que ver o meu lado. Ah, amados, não é assim a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos a nos dispor a trabalhar, a ser instrumento nas mãos dele. E possamos ficar tranquilos, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar. Não é a nossa intelectualidade, não é o nosso preparo, não é nada disso. É a nossa disposição em servir, e o amor a Deus, e a vontade de alegrar o Espírito Santo de Deus que já existe em nós. Pois esse Espírito tão maravilhoso, tão bom,
vai se alegrar conosco, porque nós estamos buscando viver em santidade. E aí ele vai começar a realizar a obra do Senhor. Porque não é isto que Atos 1:8 diz? Sereis capacitados pelo poder, alguns diz pela virtude do Espírito Santo de Deus. Amados, essa capacitação vem para a nossa vida no momento em que o Espírito Santo está feliz conosco, está muito feliz. Nós vemos um exemplo, quando estavam orando, que o local que eles estavam tremendo foi uma coisa sobrenatural. O que aconteceu? A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito. Cheios do Espírito é o Espírito movendo completamente a vida deles. E eles saíram e anunciaram o Evangelho e muitas almas se converteram. Que nós possamos nos aprofundar, ter prazer e alegria em viver a palavra do Senhor, porque é isso que o Espírito Santo quer, e é isso que o fará feliz, e a ação vai ser dele na nossa vida, não na nossa capacidade, mas na nossa disponibilidade, na nossa alegria, no nosso desejo de nos santificarmos, para que a glória do Senhor Deus seja manifesta nas nossas vidas. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.